Como que eu faço para lidar com essas mágoas internas, com essas feridas que eu carrego na minha alma? E muitas vezes, dentro do ambiente terapêutico, a gente está falando de feridas que foram despertas, principalmente em sua essência, em sua origem, na relação ou na falta de relação com o pai, com a mãe. Então, a gente está falando de um lugar muito delicado aqui, mas que eu quero trazer para você nesse vídeo de hoje uma outra forma de você encarar e uma oportunidade de você olhar para isso de uma forma diferente e se abrir para se permitir transmutar isso de alguma forma. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e sempre procuro trazer aqui diariamente conteúdos de autoconhecimento, conteúdos que te instiguem a olhar a vida de uma forma diferente, né? Entendendo que não necessariamente você vai ter acesso a uma terapia, aos cursos, mas aqui alguma coisa eu quero movimentar na sua vida, né? Alguma coisa de uma forma gratuita e espontânea. E depois, se você quiser aprofundar, meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo e em todos os vídeos que você procurar. Inclusive, não sei se você sabe, mas aqui também tem um outro espaço onde eu crio e mando diversos conteúdos sobre autoconhecimento de forma gratuita, que é a Comunidade Espiritualidade Consciente. É uma iniciativa minha, a partir da minha perspectiva, dos que eu vejo na minha vida, do que eu estudo, de trazer para as pessoas uma nova forma mais responsável, mais consciente de protagonismo sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre questões de mentores, obsessores, mas tudo de um olhar mais responsável, onde você está na frente e você assumir a sua própria força. Vamos falar então sobre questões de feridas emocionais, né? E aqui eu vou trabalhar com a seguinte perspectiva, que é a forma como eu encaro. Em outros vídeos eu já falei um pouco disso, então vou falar aqui mais brevemente. Se você quiser, eu falo bastante sobre essa questão de feridas ao longo de encarnações num vídeo sobre vidas passadas que tem no meu canal. Mas basicamente, imagine que você que está aqui agora é uma personalidade, né, que se identifica de uma certa forma, que representa um ser muito maior. E esse ser, ele vem ao longo de diversas experiências na matéria, né, nesse plano físico, vivendo e experienciando várias coisas. Porém, muitas dessas experiências, né, elas foram, de certa forma, traumáticas, vamos assim dizer. Elas geraram feridas, é como se machucasse, não foram experiências benéficas, elas deixaram como se fosse um machucado nesse ser, um rasgo que ele carrega. E esse rasgo, às vezes, é muito profundo e geralmente está associado à relação com outra pessoa. E o universo, em sua soberania, em sua felicidade, em sua harmonia e na ideia de te ajudar a cicatrizar essa ferida, ele vai entender que você vai precisar vivenciar experiências para transmutar. Porque isso é uma energia que fica desarmônica na memória desse ser e que através das encarnações você consegue vivenciar de forma diferente. Então, você não chega aqui como uma folha em branco dentro do que eu estou trazendo aqui. Você carrega tendências e feridas desse lastro ancestral, não só desse, mas uma parcela delas vem justamente disso, e muitas vezes relacionadas a outros conflitos. E não reduza num conflito só. Ai, porque na vida passada meu pai e eu a gente se matou e é por isso que a gente briga. Não é tão simples assim. Eu já falei isso em outros vídeos e vou reiterar aqui. Você e a sua relação com seu pai é um conjunto de consequências de coisas que foram acontecendo, não só em uma encarnação, mas em diversas outras vidas, em outro segmento, num segmento evolutivo de diversas outras experiências, né? Então, não se restrinja a isso. E outra, existe uma máxima dentro aqui dos meus vídeos que é o protagonismo da personalidade encarnada. Você pode ter suas tretas com seu pai de outras vidas, mas se você tem todas as capacidades de transmutar isso em alguma medida na sua vida para melhorar a sua relação com a vida. Se é se afastando dele, se é se reconciliando, enfim. Isso a gente só consegue entender com profundidade dentro de um atendimento terapêutico, né?
Mas o ponto aqui é, você carrega feridas que são muito profundas, que vêm de outras existências. E essas feridas estão buscando serem renovadas. Então, quando você chega aquele espírito, ele vai encontrar um corpo físico que seja adequado, não é o ideal que você acreditava que tinha que ser, mas é o adequado para que ele entre em contato, que ele tenha experiências que vão evidenciar essas dores. Então, existe uma certa sabedoria no local e na questão do ambiente onde você nasce, no sentido de que a vida ela vai te colocar no lugar onde é mais possível de você entrar em contato com aquilo que você precisa transmutar. Não que é uma verdade absoluta, que tudo é planejado e tudo é pré-definido, não é assim. É por vibração e ressonância. Então, por exemplo, uma pessoa que já está tentando transmutar uma ferida de rejeição muito forte, e muitas vezes com a mesma pessoa, é natural que elas voltem em relações próximas, né? Justamente por ressonância, porque elas carregam uma desarmonia entre si. Então, é uma tendência natural. Agora, o quanto que isso vai se intensificar ou apaziguar, aí depende de diversos outros fatores ao longo da jornada da pessoa encarnada, por exemplo, né? Então, a gente não tem um determinismo exato, mas o que a gente tem é, você vem com uma bagagem para sarar de certa forma, né? Para ajudar nesse processo de cicatrização, vamos assim dizer. E isso é o que te traz para o contexto onde você nasceu. Isso, a gente já começa a olhar para as coisas de um outro lugar, né? A gente já percebe que a gente não pode mais ter aquela desculpa de que eu sou assim porque na vida passada eu fiz isso, e entender que a gente não tem por que mudar. Sendo que, na verdade, o que a vida espera da gente é o contrário, é a coragem de olhar e fazer diferente. E às vezes o fazer diferente é conseguir estruturar a sua vida de uma forma que você não tenha que ficar dando satisfação para aquela mãe narcisista que te boicotava, que a forma como que você tem de ajudar essa ferida a cicatrizar não é querendo que a outra pessoa mude. Ela fez o que ela podia dentro do que ela podia. É você entendendo o que dela ficou com você. Foi a dor, foi as brigas, o que que isso construiu dentro de você? Qual que é a mãe que tem dentro de você? Qual que é o pai que tem dentro de você? Você é um bom pai para si? Você sabe se cuidar, você sabe se proteger, você tem autoridade sobre si, você sabe dar sims, dar nãos que vão te proteger, te resguardar? E quando você precisa de colo, você sabe se acolher, você sabe se escutar, você tem honestidade e abertura com os seus sentimentos. Tudo isso foi estruturado em grande parte na sua personalidade por essa vivência. Ou seja, o que você não ainda consegue fazer, muitas vezes também é reflexo dessa ferida que você carrega. Então, aprender a ser isso para você já é uma ressignificação muito grande, né? E isso a gente foge um pouco de uma questão muito forte que a gente tinha, né, de perdoar, de não. O perdão, gente, o perdão realmente é um processo muito profundo, né? É um processo muito complexo que ele não pode ser forçado pelo mental. Ele tem que ser, ele pode ser um horizonte, né? Mas ele tem que vir de uma forma que seja muito honesta com você mesmo. Não adianta querer forçar um perdão que você não sente. Você vai estar mentindo para si mesmo. É muito mais válido você aceitar que não perdoa, mas fazer movimentos com essa energia de raiva em prol de si, que isso consequentemente vai gastando, vai ressignificando e depois mais para frente talvez você consiga perdoar, do que você ficar falando: "Ai, não, eu já perdoei, já esqueci", e ficar soterrando essas mágoas que você sente lá no fundo do poço do seu inconsciente, que depois materializam em desarmonias, em explosões, quando você explode com seus filhos, por exemplo. Então, preste atenção. Entenda que você está no processo de ressignificação.
E esse processo fica mais fácil conforme a sua abertura, ou o fechamento que você coloca para as coisas que você não consegue. Por hoje é isso. Espero que você que chegou até aqui possa, por favor, deixar o like aqui embaixo para contribuir com esse vídeo para chegar em mais pessoas. É a nossa energia de troca. Eu entrego um conteúdo para você. Se você vê significância, você me paga com like, entendeu? Aqui a gente fica kit, entendeu? Para você não sair daqui devendo nada. Um abraço e boas vibrações.